Bom dia, aliás, boa noite. Estou acostumado sempre a fazer a live pela manhã. Hoje, terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025. Eu faço essa live hoje para o tópico de perguntas e respostas, como eu sempre faço às quartas-feiras. Entretanto, amanhã, dia 29, eu tenho uma live agendada e por isso não conseguiria fazer a live de respondendo perguntas. Por isso optei em fazê-la hoje, que aí eu faço a resposta às perguntas. Amanhã tem uma live já programada com a amiga Jaque e no domingo seguimos com o nosso estudo normal do Novo Testamento. Então, trouxe para hoje a live de perguntas. Uma quarta eu faço perguntas, respondo a perguntas de cunho bíblico, na outra quarta eu respondo perguntas de cunho doutrinário, da doutrina espírita. Talvez hoje eu faça as duas, já que me chegou aqui uma pergunta sobre a doutrina espírita, e eu tenho aqui duas perguntas sobre elementos bíblicos, né? Então eu vou ler as perguntas e a gente vai trabalhando, vai costurando aqui a conversa. Do prisma bíblico, eu vejo aqui a Vanessa está perguntando se está sem áudio. Vocês estão me ouvindo bem? É só a Vanessa ou os demais também estão com problema de áudio? Estou colocando aqui. Um diz que está baixo, o outro diz que está com áudio. Eu vou ajustando aqui. Então, estão ouvindo bem, né? Então, vamos seguir. Então, me chegou a pergunta, uma pergunta interessante. Aliás, todas as perguntas que me chegam são interessantes. Mas essa aqui, ela nos leva a um livro do Velho Testamento, o livro Êxodo. E a pergunta é o seguinte: qual o significado, melhor dizendo, qual o simbolismo das 10 pragas do Egito? Interessante essa pergunta. Qual o simbolismo das 10 pragas do Egito? Simbolismo, sim. De certa forma, as pragas constantes lá no livro Êxodo do Velho Testamento, elas trazem elementos simbólicos, sim. Cada uma delas tem um elemento simbólico. Não é simplesmente naquela ideia teológica que Deus quis punir o povo egípcio por eles manterem em cativeiros ou em cativeiro o povo hebreu. Então veio aquela ideia que era um Deus vingativo, um Deus punitivo. Não é bem isso. Há elementos simbólicos. E aqui vale uma observação. Não estou aqui fazendo afirmações, tampouco ilações. Mas a historiografia, os estudos históricos que não se circunscrevem aos elementos bíblicos, não reconhecem a existência desses relatos. Há historiadores, eu diria até sérios, que colocam em xeque até a própria existência do personagem Moisés. Eu não vou entrar nesse mérito, porque só existe na Bíblia, só existe no Velho Testamento alusões a isso. Não há nos registros egípcios nenhuma alusão a um cativeiro de tantos anos, séculos, e com um povo tão numeroso. Não há registro nos arquivos egípcios, da história egípcia, os elementos que possam indicar esse êxodo, essas pragas. Então, por causa disso, por ser uma única fonte, ou seja, a Torá,
há muitos historiadores que colocam em xeque essa história do patriarca. Eu entendo que o personagem, a pessoa Moisés, deve ter existido, ou melhor, existiu. Entendo eu. Agora, todo personagem, toda figura histórica cujas fontes não indicam, ou em que não, melhor dizendo, não há outras fontes que falam do personagem, gera-se a ideia de um mito. Então, eu diria que na história mosaica há fatos, há mitos, há tradições, há casos que se misturam, Eu, como historiador também, de formação inclusive, tenho que a figura Moisés tenha existido. Tenho comigo que fatos relatados no Êxodo tenham acontecido. Todos eles? Talvez não. Talvez não. Muitos são alegorias, muitos são mitos, muitos são histórias da narrativa oral, da tradição oral. Pode até ter aplicado aquele ditado de que quem conta um conto aumenta um ponto. Mas eu não posso dizer ou refutar toda uma estrutura que está na Torá. Embora seja a única fonte que fala de Moisés, a Torá ou o Pentateuco bíblico, eu não posso desprezá-la, porque é uma fonte que existe há milênios, há mais de 2 milênios, há 3 milênios. Então, um mito, uma fonte puramente mítica, não se manteria por tanto tempo. E uma fonte que gerou uma tradição muito forte. Então, por mim, tenho para comigo, com respeito aos que pensam de maneira diferente, que a figura Moisés, sim, existiu. Agora, ipsis verbis, ipsis literis, talvez não. Mas voltando à ideia, então, da praga ou das 10 pragas do Egito, que sejam elas míticas, que sejam elas fatos, há nelas um aspecto muito simbólico. Qual o aspecto simbólico? O povo egípcio, à época, era politeísta. Vários deuses existiam. Deus para o sol, Deus para a noite, Deus para a morte, Deus para a fertilidade da terra, Deus para a fertilidade dos animais. Havia Deus, um Deus para cada circunstância da vida. Era um povo politeísta. O povo hebreu era um povo, e ainda é óbvio, um povo monoteísta. Então, quando nós observamos a questão, era o Deus único dos hebreus, ainda não chamado Israel, o Deus único dos hebreus e os deuses do Egito. Então, não há dúvida que havia um confronto, uma ideia de confronto. A força de um e a força de muitos. É o primeiro elemento simbólico que nós temos na estrutura das 10 pragas, que foram usadas para sensibilizar, amedrontar a estrutura de governo do Egito, os faraós, para libertar os hebreus. Então, o pano de fundo é um contra vários. Um contra vários. Um Deus, vários deuses. Já vem o primeiro simbolismo. E cada uma das pragas tem relação com um dos deuses egípcios.
É interessante isso. É interessante perceber essa acomodação de a praga lidar ou ligar-se a um deus do Egito. Como que para dizer que aquela praga demonstrava o enfraquecimento do deus egípcio, mostrava a falta de força do deus egípcio. Então as pragas têm esses simbolismos. Vejamos, a praga em que as águas se transformaram em sangue, as águas do Nilo. O Nilo era o deus Nilo, o deus Hapi, ou Rapi, se assim quiserem, que simbolizava a fertilidade. Eram as águas que fertilizavam o solo, que hidratavam o solo, que propiciavam os plantios e as colheitas. Então, ali, o Nilo era como se fosse uma grande artéria que levava vida ao Egito. E a praga, ao tornar as águas do Egito vermelhas, que o texto diz transformado em sangue, era como se estivesse ferindo o grande Deus da vida. Era como se o Deus de Israel tirasse a vida do Deus Rapi, do Deus Nilo. Então veja, há um simbolismo. O Deus da vida dos hebreus com o Deus da fertilidade, da vida dos egípcios. E tirava das águas a sua condição de fertilidade, de fertilizar, melhor dizendo, de propiciar a fertilidade, de irrigar o solo para que a sua fertilidade se mantivesse. Então, essa praga tem como simbolismo a ideia de o Senhor da vida, Yahvé, atuando no Senhor, no Deus da vida do Egito Antigo, o Nilo, o Rapi. Outra praga foram as rãs. As rãs eram sagradas, tanto que havia uma deusa chamada Eget, ou Reget, depende, H-E-G-E-T, Eget, que a sua cabeça era de rã. Então a rã era um animal sagrado, uma deusa cultuada, um símbolo do feminino ali, no sentido da procriação. E a praga da multiplicação das rãs, né, uma invasão de rãs, era para mostrar que o Deus de Israel, sim, era o Deus da reprodução. E que Eget, a deusa com a cabeça de rã, não teve controle sobre as próprias rãs, o que mostrava o enfraquecimento dessa deusa. A infestação de piolho, ou piolhos, e o aparecimento de pústulas, feridas, duas pragas, tinha a ver com a ideia da magia egípcia. Porque os magos do Egito, eles provocavam feridas nas pessoas pelo toque, pelo olhar, como sendo elementos de admoestação. E essa praga dos piolhos é interessante porque ela ocorreu pelas mãos de Arão. Arão põe a mão no chão e o chão se transforma em piolhos. Os magos do Egito tentaram fazer isso também para mostrar que era só magia, mas não conseguiram. E as pústulas era para dizer que eles não conseguiriam, aqueles magos que também, pela magia, curavam as pústulas, aquelas pústulas eles não conseguiriam curar. E um detalhe, as pústulas e os piolhos só atingiam os egípcios e não os hebreus. Na região dos hebreus ninguém tinha piolho, ninguém tinha pústula.
mas os egípcios sim. Era uma forma, então, simbólica de sucumbir à magia egípcia, mostrando que a magia era fraca, que a magia era um ocultismo, mas que o Senhor de Israel era soberano e Senhor de tudo isso. A praga da peste que matou as vacas e os bois, ela tem a ver com o deus Apis e com o deus Nut, dois deuses do Egito. O deus Apis, que é o deus da fertilidade, e o deus Nut era o deus com a feição da vaca, a cabeça era de uma vaca, que mostrava a fertilidade animal. Então, quando houve a peste e morreram bois e vacas, era uma forma simbólica, um simbolismo para mostrar que a fertilidade verdadeira era do Senhor de Israel, era do Deus de Israel, que tinha capacidade, que tinha força, inclusive, para acabar com a vida do símbolo da fertilidade animal, o deus Apis, o deus Nut. E é interessante também que só as vacas dos egípcios, as vacas e bois dos hebreus não foram afetados, como o que para dizer que o Deus dos hebreus tinha o controle da vida animal. Não só da vida vegetal lá pelo Nilo, mas da vida animal também. Veja, simbólico. Uma outra praga, a chuva de granizo. A chuva de granizo, que a gente chama aqui em Minas chuva de pedra, ela tem a ver com a afetação do poder de dois deuses. Osíris, que é o deus do fogo, e Íris, que é o deus da água. Essa praga de chuva de granizo era para dizer que quem controlava os elementos da natureza era superior a Íris e Osíris. O Deus de Israel controlava a natureza. A praga dos gafanhotos, daquela invasão de gafanhotos, tem a ver com o deus Sebeque, que é chamado deus inseto, ou seja, que o próprio deus inseto não tinha controle sobre os insetos, que o deus dos hebreus controlava aquilo que se imaginava ser o deus Sebeque, aliás, que controlava. A praga da escuridão, 3 dias de escuridão, afeta o deus Ra, que é o deus do sol, o deus Ra, aquele que luta eternamente contra o demônio que quer destruir a terra. E ele fortalece-se com o sol e ali no seu barco, no cosmo, ele luta com esse demônio. O deus Ra, o deus do sol, foi sucumbido pelo deus dos hebreus, com 3 dias de sombras, 3 dias de escuridão. E a praga da morte dos primogênitos, aquela última praga do Êxodo, ela tem a ver com o deus Amon e com o deus Ra, que na época de Akenaton unificaram-se esses dois deuses. Na época do faraó Akenaton, os deus Amon e o deus Ra se juntaram e formaram Amon-Ra, o Senhor absoluto da existência. O Deus que garantia a morte e a vida. O Deus que garantia o nascimento e a morte, melhor dizendo. E a morte dos primogênitos, somente dos egípcios, mostrava então que Amon e Ra, ou Amon-Ra, na ideia de Akenaton, não existia, não tinha força. Ou melhor, não tinha força. Então percebamos que as 10 pragas narradas no livro Êxodo têm a ver com simbolismos ligados ao politeísmo egípcio, aos deuses do Egito.
Por isso que eu disse que foi uma pergunta muito interessante essa que me foi feita sobre o simbolismo das pragas do Egito. Porque não era só um aspecto quantitativo, 10 pragas, para dizer que Deus estava punindo o povo egípcio porque eles estavam mantendo os hebreus em cativeiro. A ideia das estruturas das 10 pragas é em função dos 10 principais deuses do Egito, dos 10 deuses mais cultuados no Egito, como que para dizer que eles, embora cultuados, eram insignificantes perante o Deus dos hebreus. Então, nas pragas, se fato ou não fato, não vem ao caso, buscamos o simbolismo. Nas pragas nós temos a demonstração do poder de um sobre o poder de muitos, ou seja, um só Deus, o Deus dos hebreus, sobre os deuses do Egito, os deuses do povo, cultuado pelo povo, e também mostrando aos próprios hebreus a força desse Deus que eles cultivavam e cultuavam. Então, há sim um simbolismo nas pragas, e independentemente se a historiografia concorda ou não com a existência do povo egípcio, do povo hebreu no Egito na forma narrada no Êxodo, na existência ou não do Êxodo, a história nos dá simbolismos. Que seja apenas o mito numa história, mas nos dá um simbolismo forte. Se foram fatos, também foram carregados de simbolismos. Então, penso que respondi a essa pergunta que me foi feita, qual o simbolismo das 10 pragas do Egito. Então, a pessoa me mandou a pergunta pelo Instagram, pelo direct do Instagram. Caso ela esteja aqui ou venha assistir o vídeo, depois me dá um toque lá no Instagram se clareou, né, a pergunta feita por ela. Uma outra pergunta, também de cunho bíblico, ela me chegou, salvo engano, ontem. Acho que foi, salvo engano, ontem. A pessoa me perguntou assim: Simão, e sobre a multiplicação dos pães e peixes, o que você me fala? Bom, eu falo que houve uma multiplicação de pães e peixes. Mais uma vez, não nos prendamos se foi fato ou se foi reforço literário. Se multiplicou os pães, se multiplicou os peixes, fisicamente, ou se foi reforço literário para ensino. Não vem ao caso. Possibilidade de materialização de pães e peixes existia. Possibilidades do Cristo multiplicar os pães e peixes existia? Sim, existia. Um estudo dos fenômenos mediúnicos mostra tranquilamente a possibilidade disso, a possibilidade de materialização de objetos e a possibilidade de desmaterialização. Há um livro chamado Ana Prado, escrito pelo Samuel, um grande pesquisador. Era uma médium da região amazônica, lá do estado, que depois foi, acho que do Pará também, da região amazônica. E essa médium tem esse livro, inclusive, Ana Prado, tem diversas ilustrações, imagens, dela materializando objetos e dela se desmaterializando, inclusive. Ela sentada em uma cadeira, em um banco, e a foto mostrando a sequência de desmaterialização dela, encarnada. De tal modo que dava para ver as ripas do banco nas costas dela. Isso está lá reproduzido, materializava objetos à luz do dia, sem nenhum artifício,
Então, há possibilidade da multiplicação, sim. Uma pessoa até no congresso de Uberlândia agora, desse fim de semana, uma pessoa me disse, mas eu não acredito que materializou e etc. Creio que talvez seja essa pessoa que tenha mandado a pergunta depois. Eu não acredito que multiplicou. Não, pode não acreditar, é a condição de cada pessoa. Mas possibilidade de multiplicar existe, sim. Jesus tinha faculdades para fazer muito mais coisas do que isso. Então, para Jesus materializar umas centenas de peixes ou milhares de pães, isso não é escabroso, não é impossível. Está dentro do possível, sim. Mas o cerne dessas duas passagens, porque não foi só uma vez que Jesus multiplicou os pães. Foram duas multiplicações, dois momentos distintos. E em cada um desses dois momentos, há um ponto muito importante. Há um ensino colocado ali, muito importante. Numa das multiplicações, o cerne do fato está numa pergunta que Jesus fez aos discípulos. Quando os discípulos chegaram até ele e disseram que a multidão estava faminta, Jesus fez uma pergunta ao discípulo. Essa pergunta é o ponto central, é o elemento fundamental da passagem. Por isso que eu disse que se multiplicou ou não, isso pouco interessa. Interessa a pergunta que ele fez. Quando o discípulo disse que a multidão estava faminta, e como eles iriam alimentá-la, a multidão, Jesus fez uma pergunta da seguinte forma: quantos pães nós temos? Foi a pergunta que ele fez. Simão, o que tem de mais nessa pergunta? Muita coisa. Uma multidão de pessoas, o discípulo dizendo a ele que não tinha como alimentar essas pessoas. E Jesus, em vez de perguntar quantas pessoas eram, em vez de perguntar de quantos pães precisaremos, ele perguntou quantos pães nós temos. Foi dada a resposta de quantos pães tinham, e Jesus disse, traze-os a mim. Tá, multiplicou. Mas a pergunta, ela vem trazendo um ensinamento. Que ensinamento? Que aquele que quer fazer não espera a chegada de recursos, começa a fazer com o recurso que já tem. É isso que está lá nessa passagem, é esse o elemento fundamental da passagem. É Jesus dizendo, se nós nos propusermos a algo fazer, comecemos a fazer independentemente se tem o recurso total. O que interessa é fazer com o que temos. Aquilo que falta não pode justificar o atraso na ação. O que nos falta não pode justificar a inatividade. Então, quando ele perguntou quantos pães nós temos, ele quis dizer às pessoas, quis ensinar o seguinte: não fique reclamando pelo que não tem. Faça com o pouco que tem, mas faça. É isso que Jesus fez. Como Anthony coloca aqui. Ele fez algo a partir do que havia. E é esse o cerne do ensino, Anthony. Esse é o cerne da passagem. Quantas vezes nós alegamos que não podemos fazer porque nos falta algum recurso? Mas eu não tenho todo o recurso necessário. Mas eu não tenho ainda toda a condição. E essa passagem está ensinando para começar. Começa. Comecemos. Comecemos. Essa passagem está falando da oportunidade. Não perder a oportunidade de ser útil. Eu convivi, quando me mudei para Patrocínio, logo quando eu me mudei para Patrocínio, a cidade onde hoje moro,
Eu conheci um senhor, já desencarnado, à época, isso há mais de 30 anos, eu estou há 35 anos, salvo engano, aqui em Patrocínio. Esse senhor já era octogenário, se chamava Sr. Durval, um homem íntegro, um homem exemplar, por assim dizer. Um homem que eu aprendi muitas coisas com ele. E uma das atividades que eu participava junto com ele era a campanha do quilo. Todos os domingos pela manhã, nós saíamos com uma sacola, vários saquinhos de papel dentro da sacola, saquinhos vazios, e batíamos de porta em porta, pedindo doação de alimentos, para que nós montássemos as cestas básicas para serem distribuídas no centro espírita. Então batíamos de porta em porta, a pessoa doava lá um pouquinho de arroz, a gente punha no saquinho, dobrava, punha na sacola, e assim, na hora que a sacola enchia, íamos no carro, descarregávamos lá, voltávamos com a sacola vazia, e assim batíamos de porta em porta, das 8 da manhã às 11, né? De 8 às 11 da manhã, 3 horas. E andávamos em dupla, né? Eu fazia dupla com o Sr. Durval. Ele, uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, muito respeitada, uma pessoa muito respeitada. Me lembro de um fato que me vem ao encontro que nós falamos aqui de fazer com o que tem. Nós batemos a uma porta de uma casa e fomos atendidos por um jovem, um recém-casado, um jovem. E esse jovem conhecia o Sr. Durval. Ele falou: ô, Sr. Durval, bom dia, que bom que o senhor veio. Eu falei: pois é, estamos aqui na campanha do quilo, vim cá pedir um pouquinho de uma doaçãozinha aí. E aí ele falou assim, esse jovem: ei, Sr. Durval, eu não sou dono de casa, né? Minha esposa foi à missa e eu estou aqui sozinho, e eu confesso para o senhor que eu não sei onde guarda as coisas aqui. Então, faz o seguinte, eu só tenho aqui um pouquinho de pão, eu tenho um pão aqui, então é muito pouco. Então faz o seguinte, o senhor passa aqui domingo que vem, que eu vou deixar organizado com a minha esposa, e eu vou deixar aqui pelo menos um pacote de 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz. Então só volta domingo que vem que eu passo, porque eu vou passar isso para o senhor. Aí o Sr. Durval olhou para ele e falou assim: eu entendi, você não sabe onde ficam os mantimentos. E você disse que tem um pão aí na mesa, não é? E você está dizendo para eu voltar na semana que vem, que aí você me dá mais coisas, não é isso? Não, então vamos fazer o seguinte, me dá o pão que você tem, já é suficiente. Na semana que vem eu passo de novo. Aí ele falou uma frase que eu nunca me esqueci dela. Ele disse assim para o jovem: mais vale um toma do que 2 te darei. Essa frase típica do bom humor dele, eu gravei. Ele disse: mais vale um toma, ou seja, pegue agora, mais vale um toma do que 2 te darei. Ou seja, mais vale o que você tem agora do que 2 coisas que você tiver no futuro. Então, essa era a ideia dele. Não interessa, era só um pedaço de pão, mas já daria para alimentar alguém. Então ele disse: mais vale um toma do que 2 te darei. Ou seja, fazer com o que já tem. Isso me lembrou muito esse momento que nós passamos. E muitas outras coisas eu aprendi com ele. Muitas outras coisas. E esse eu não me esqueço. Que é justamente fazer aquilo que se pode fazer na hora. É melhor o pouco agora do que muito depois. O ideal é pouco agora e muito depois também, mas entre um e outro, não esperar a chegada do recurso para começar a fazer. Esse é o cerne de uma das multiplicações do pão, dos peixes e dos pães. Na outra multiplicação dos pães e dos peixes, temos uma outra fala de Jesus que é o cerne da multiplicação também, independentemente de multiplicar ou não os peixes. Na outra multiplicação, Jesus ele não faz uma pergunta, ele fez isso na outra. Ele faz uma afirmativa. Depois que ele multiplica os pães, ele chega para os discípulos, chama os discípulos e diz para eles: dai vós mesmos a eles de comer. Olha essa frase. Dai vós mesmos a eles de comer. O que Jesus estava dizendo? Que quem quer ser útil, seja útil na integralidade.
em vez de chamar as pessoas para virem comer, vão até as pessoas e deem a elas a comida. Mas não mande alguém fazer por você, faça você mesmo. É isso que Jesus estava dizendo para eles. Não adianta ficar com todos os balaios cheios de pães e chamando as pessoas para buscá-lo. Ele disse o contrário, cada um pega o seu e vai distribuir às pessoas. Aqui vem dois ensinos. Primeiro, que devemos ir ao encontro do necessitado e não ficar esperando que o necessitado chegue. E segundo, o bem não se faz por procuração. O bem só se faz pelo próprio autor. Por isso a frase de Jesus, dai vós mesmos a eles de comer. Dai vós mesmos. Quantas pessoas terceirizam o bem? Quantas pessoas, em vez de servirem diretamente, utilizam-se de prepostos? Já é alguma coisa, mas não é a integralidade. Disse Jesus nessa multiplicação dos pães e peixes, dai vós mesmos a eles de comer. A campanha do quilo, por exemplo, não está no servir o alimento, está no buscar o alimento, no bater de porta em porta buscando o alimento e depois em distribuir às pessoas necessitadas. Mas não chamando-as, vem aqui que tem o alimento, faça uma fila e aí fica tirando foto das pessoas. Da mesma forma que foi à casa buscar o alimento, podemos ir à casa dos necessitados e entregar os alimentos. Dai vós mesmos a eles de comer. Dois ensinos numa mesma frase. A pessoalidade no bem, ou seja, a pessoa que deve fazer, e precisa ter a pessoalidade de quem faz. E não deve se chamar, deve-se ir. Como Jesus exemplificou, quando o centurião o procura, dizendo, Senhor, meu servo está doente em casa. Em vez de Jesus dizer, traga o seu servo aqui, ele disse o quê? Vamos até sua casa. Vamos até sua casa. Ele poderia ter dito, traga o seu servo aqui que eu o curo. Mas ele disse diferente, ele disse, vamos até sua casa. Veja a exemplificação de Jesus. Ele iria à casa do servo, do centurião para atender o servo. Quantas vezes nós vamos ao encontro de quem precisa? Efetivamente, ao encontro de quem precisa. Quantas vezes preferimos que os necessitados procurem-nos, em vez de nós procurarmos? Então, nas duas multiplicações de pães, o que menos interessa é o fato multiplicativo. É o fato multiplicativo. O que menos interessa. O que está nessas duas passagens são dois ensinos profundos. Quantos pães nós temos? Para dizer que devemos fazer com o que temos, não ficar esperando chegar o que não temos ainda. E na outra multiplicação, dai vós mesmos a eles de comer. E as pessoas, quando veem a passagem, fitam-se nos pães, fitam-se na multiplicação dos pães e deixam de lado o ensinamento mais profundo. Muito mais do que um fenômeno de multiplicação, de materialização, muito mais do que isso estava o ensinamento. Quantos pães nós temos? Dai vós mesmos a eles de comer. Eu sempre pondero para as pessoas, quando lerem os textos bíblicos, principalmente as falas de Jesus,
ou os fatos narrados sobre ações de Jesus, que nós possamos extrair mais do que só o fato narrado. Que nós possamos, como disse o apóstolo Paulo, extrair o espírito da letra. Extrair o espírito da letra. O que mais nós temos ali? É só a narrativa de multiplicação de pães? Ou tem mais coisa ali? Em tudo nós temos elementos. Na passagem de Bartimeu, podemos depois reservar um dia para falar do cego Bartimeu, já que estamos estudando o Novo Testamento aos domingos. O nosso estudo não é sequencial, então podemos estudar por passagens, por acontecimentos. Nós temos elementos belíssimos na passagem. Desde a posição do sentar de Bartimeu, da posição de estar na saída de Jericó e não na entrada, ou seja, ele ter sido visto quando Jesus sair, o evangelista dizer que ele estava na saída. Saída e entrada são as mesmas passagens, sim. Saída e entrada são os mesmos lugares, mas o sentido é diferente. O sentido de entrar e o sentido de sair podem ser as mesmas direções, como estudamos na física. Mesma direção, mas em sentidos diferentes. Então tem porquê de dizer o evangelista que estava na saída. Tem porquê o evangelista dizer que Bartimeu jogou longe a capa. Tem porquê o evangelista dizer que quanto mais as pessoas gritar, quanto mais ele era admoestado por gritar, mais alto ele gritava. Tem a ver o porquê que Jesus mandou recado a Bartimeu. Então, todas as passagens, ou em todas as passagens que vocês forem ler, leiam mais do que aquilo que está escrito. Leiam mais do que aquilo que está escrito. Aprofundem, atentem-se aos elementos que foram colocados. Imagina um evangelista prestar atenção que Bartimeu tirou a capa e se levantou. Podia ter dito isso, se levantou, mas por que ele disse que tirou a capa? Tem porquê ele dizer isso. E assim vai em diversas outras passagens, a passagem de Zaqueu, e assim vai, várias outras passagens. Por quê? Tudo que Jesus fazia, físico, tudo que ele fazia era ensinando. Tudo que ele ensinava era fazendo. Então, quando lermos os textos, que os leiamos com esse olhar perquiridor, não olhar de leitor superficial. Não se lê textos do Evangelho como se lê uma revista. Se lê com olhos de quem quer extrair o espírito da letra, de quem quer enxergar mais do que está escrito. Bem colocado aqui pela Cássia, por isso Jesus era um mestre. Por isso sim ele era mestre. Jesus era um mestre, não era um profeta qualquer, não. Era um mestre. Tudo nele tinha um propósito. Tudo em Jesus era adredemente ajustado, pensado, quer dizer, intencionalmente pensado. Todas as suas falas, todas as suas atitudes, os relatos. Então, nessas duas passagens que a pessoa me perguntou aqui, e sobre a multiplicação dos pães e peixes, o que você fala? Muito mais do que multiplicação. O que interessa são as duas frases. Uma dita numa multiplicação, outra dita na outra multiplicação. Duas multiplicações em dois momentos distintos. Quantos pães nós temos? Em vez de perguntar de quantos pães precisaremos, e dai vós mesmos a eles de comer, em vez de dizer chamai-os para vir comer. Dois ensinos belíssimos. Espero que também tenha clareado essa questão da multiplicação dos pães, que é a pergunta que me foi feita, a pergunta que me chegou. Bom, essas são as perguntas que eu diria de cunho bíblico. Tem uma outra pergunta que me chegou, que já é mais de cunho doutrinário.
Mas respeitando a forma que eu propus a vocês, em uma quarta responder só perguntas de cunho bíblico, e em outra quarta responder só perguntas de cunho doutrinário, eu vou deixar a pergunta de cunho doutrinário para um outro momento. Eu posso até deixar aqui a ideia da pergunta. A pessoa me faz uma pergunta sobre umbral. É interessante a pergunta, né? Mas eu vou deixar para responder e eu explico por quê. Eu não sou um especialista na tecnologia, tanto que aqui eu estou falando em um tablet para o Instagram e num outro tablet para o YouTube. E eu não tenho stream para fazer, como muitas pessoas assinam lá o StreamYard e fazem simultaneamente. Eu não sei fazer isso, então não consigo. E lá no meu canal do YouTube, eu separo os vídeos na playlist por assuntos. Então, por isso eu optei em fazer um live respondendo assuntos bíblicos, que eu ponho lá na playlist de respostas de assuntos bíblicos. E quando é doutrinário, eu ponho lá resposta na playlist de assuntos doutrinários. Porque quem quiser buscar só os vídeos de assuntos bíblicos, estão lá. Se quiser buscar os vídeos de assuntos doutrinários, está lá também, né? Estão lá também, mas separadamente. Por isso que eu não vou fazer as duas num só, porque eu não sei separar aqui, eu não sei cortar. Eu não sei fazer o corte no vídeo e levar para um lado e levar para outro. Então, desculpe-me, né, a minha falta de habilidade com a tecnologia. Eu já achei que eu fiz muito em conseguir fazer essas duas aqui simultaneamente. Mas a pergunta que me chegou é sobre umbral e é uma pergunta interessante. Essa última pergunta aqui, a pessoa me pergunta assim: escuto dizer que o umbral é um estado de consciência, que não existe um lugar físico onde ele se localiza. A minha dúvida é, como explicar, por exemplo, que André Luiz ficou no umbral aproximadamente por 8 anos se não existe esse lugar? Boa pergunta, vou deixar para responder na próxima quarta-feira, essa e outras de cunho doutrinário. E só adianto que Kardec falou sobre isso, sobre lugares definidos no mundo espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos, nós falaremos na próxima quarta. Por hoje é só, já foram 47 minutos, ficamos com essas duas perguntas, não foram duas? Duas perguntas de cunho que eu chamaria bíblico, e na próxima quarta nós voltamos com os estudos, com as respostas para perguntas doutrinárias, tá certo? Fica aqui o convite, próximo domingo. Eu encontrei com muitas pessoas no Congresso Espírita de Uberlândia e algumas disseram para mim: Simão, estudo aos domingos às 9 da manhã, é muito cedo, por que você não deixa às 10, como você fazia antigamente? Esse antigamente é quando eu estava estudando, fazíamos o estudo do Livro dos Espíritos. Então, eu vou alterar. Todos os domingos às 10 da manhã. Vou postar isso depois avisando para todos vocês. Mas, então, no próximo domingo, né, vamos, dia 2, né, de fevereiro, 10 da manhã. Nós seguimos com o nosso estudo de textos, de temas bíblicos. Não é respondendo perguntas, são os estudos de tema bíblico, que eu ainda não sei que estudo, talvez a parábola do semeador, ou talvez essa passagem que falamos agora de Bartimeu. Vamos ver, eu não estou fazendo estudo sequenciado, então vamos ver. Ou talvez façamos uma sequência, né? Sim, a Cássia pergunta, nas quartas qual horário? 8 da noite. Né? Então, às quartas de 8 às 9, eu faço essas respostas. E no domingo de 10 da manhã às 11, os estudos. Né? Eu estou fazendo hoje, que é terça-feira, porque amanhã, quarta-feira, eu tenho uma live agendada com a Jaque, então coincidiu o horário, então por isso eu busquei antes. A Angélica Abrantes aqui está me sugerindo para falar sobre a expulsão dos vendilhões do templo. Assim, você até conversou comigo lá no céu, né, Angélica? Sim, está aí uma boa opção, né? Podemos fazer sim a expulsão dos vendilhões. Boa também. Talvez eu faça isso no próximo domingo, tá certo? Obrigado, boa noite para vocês, um bom resto de semana e até domingo que vem, se Deus quiser.